Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, começamos mais um dia do nosso retiro online, fim de semana com Nossa Senhora. O tema do retiro de hoje é Maria na devoção popular. Para vivermos bem este retiro, para que as graças de Deus alcancem e toquem a nossa vida, peçamos a intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O padre dizia no começo do vídeo que o tema de hoje é Maria na devoção popular. Por que esse tema é tão importante? Eu penso que você que é católico, esse vídeo naturalmente é para todos, aqueles que são ateus, aqueles que são evangélicos, protestantes, espíritas, judeus, qualquer tipo de religião. Esse vídeo é para todos, mas naturalmente principalmente para aqueles que são católicos. Você que é católico, possivelmente você já ouviu muitas vezes alguém dizer assim: você é católico, você é adorador de imagens, você é católico, você é idólatra, você é católico, você adora o Papa, você adora Maria, você adora os santos. Eu prefiro ir diretamente a Jesus. Ou talvez você já tenha ouvido algumas pessoas testemunhar. Quando eu era católico, eu bebia, batia na minha mulher. Quando eu era católico, eu adorava imagens. Quando eu era católico, eu adorava os santos. Agora eu conheci Jesus, mudei de vida, conheci a palavra. Vocês católicos vão todos para o inferno. Naturalmente isso machuca o nosso coração, naturalmente isso nos faz pensar, isso nos deixa tristes. O maior problema não é nem se sentir ofendido, o maior problema é que muitos de nós católicos, a maioria dos católicos, não sabem responder questões tão básicas, questões tão elementares, tão fáceis como cada uma delas. Então nós vamos refletir sobre isso, como não é apenas uma formação, como não é apenas uma catequese. No fim da reflexão, nós teremos o nosso texto da Bíblia, nós teremos a possibilidade de fazer a nossa oração pessoal, teremos também a nossa possibilidade de meditarmos e aprofundarmos o nosso conhecimento rezando. Primeira coisa que nós precisamos saber quando nós entramos em assuntos polêmicos sobre Nossa Senhora. Primeira coisa que nós precisamos saber quando nós falamos de Maria Santíssima. A nossa tradição, a nossa igreja, o nosso pensamento sobre Nossa Senhora, ele não é do fruto da cabeça de uma pessoa. O nosso pensamento não é de um fundador, de um visionário que de repente teve uma ideia como essa. Você que é católico como padre, nós temos 2000 anos de história. A nossa igreja vem da época de Jesus Cristo. A nossa igreja não foi fundada no fundo de um bar, de uma funerária, não foi fundada em uma mecânica. Não, a nossa igreja ela tem 2000 anos de história. A nossa igreja ela foi fundada na cruz, com o derramamento do sangue de Cristo. Do lado de Eva nasceu. Do lado de Adão nasceu Eva, do lado de Cristo nasceu a sua esposa, que é a igreja. Então a nossa igreja ela tem uma longa história. Nossa igreja não é fruto de uma divisão humana. A nossa igreja, os nossos ensinamentos, aquilo que a igreja acredita não é fruto de uma visão de um ilusionário, de uma visão de alguém que é charlatão, ou de alguém que de repente se sente no desejo, na liberdade, no poder de fundar uma igreja. Não, nós temos 2000 anos de história. Ontem, no segundo dia do nosso retiro, nós falávamos sobre a tradição da igreja. Que tradição linda! Então, primeira coisa que você deve saber, você está em uma instituição séria, você está em uma instituição que tem história, você está em uma instituição onde as pessoas não falam aquilo que pensam. Aquilo que nós acreditamos vem de uma sucessão, vem de uma história, vem de um magistério e um ensinamento que tem 2000 anos. Por isso, sinta-se seguro e tenha certeza, todas as questões, todas as dúvidas têm resposta. Se alguém começar a perturbar muito você, coloca ali no comentário qualquer pergunta, coloca ali no comentário qualquer dúvida. Aos poucos nós vamos fazendo vídeo, nós vamos respondendo.
Eu posso dizer assim, digo com palavras simples, com palavras diretas, eu não estou em um barco furado. Eu deixei de ter a possibilidade de ter esposa, de ter filhos, de ter a minha profissão, de fazer aquilo que eu quero da minha vida para ser celibatário, para seguir a Cristo. Não apenas com o meu corpo, mas com a minha alma, com o meu tempo, com a minha castidade, com tudo. Não é porque eu não tinha outra opção, é porque eu estou na igreja fundada por Jesus. Então você que é católico, parta desse princípio. Você está em uma instituição segura. Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. A, artigo feminino singular. Minha, pronome possessivo singular. Igreja única. E Jesus ainda disse a Pedro, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então você que é católico, você pode ter uma certeza, você está em uma instituição segura. A igreja católica ela não vai acabar. A igreja católica não foi fruto de nenhuma invenção humana. A devoção à Nossa Senhora, ela não é fruto, de repente, de uma aparição, não. A devoção à Nossa Senhora é algo que tem 2000 anos de história. Então esta é a primeira realidade que nós precisamos entender, esta é a primeira realidade que nós precisamos ter no nosso coração. Você está em uma instituição séria. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que a igreja ensina, tem uma razão para ser. Ah, mas quando eu era católico, eu era idólatra. Olha, você era idólatra porque você era um desobediente, um tolo e um ignorante na fé. Porque nunca nenhum padre ensinou ninguém a ser idólatra. Nós ensinamos e pedimos para as pessoas venerarem Nossa Senhora. Ah, quando eu era católico, você era um péssimo católico. Por isso que talvez você odeie e fale tanto mal de Nossa Senhora e fale tanto mal do período que você era católico. Porque eu tenho certeza absoluta, uma pessoa que é católica, uma pessoa que estuda a sua igreja, estuda aquilo que nós ensinamos e procura viver uma vida reta e decente, essa pessoa jamais deixará de ser católico. Eu deixei um tempo de ser católico porque eu não ia na igreja, eu não me importava muito com Deus, e eu fui em igrejas protestantes, igrejas evangélicas, mas eu não vou ficar falando por aí. Ah, quando eu era protestante. Olha, nós temos que respeitar o nosso passado e respeitar a religião dos outros. Então você que é católico, pare de ser tolo, de ficar ouvindo bobagens, de ficar ouvindo ofensas sem saber responder. Eu espero que nesse vídeo, que é um retiro, nós aprendamos um pouco daquilo que é a devoção popular à Nossa Senhora. Devoção popular que é belíssima, devoção popular que, quando bem vivida, quando nós não colocamos Nossa Senhora no lugar de Deus, ela é corretíssima e faz muito bem a cada um de nós. Primeira realidade, primeira devoção popular que nós queremos meditar. As peregrinações. Antes das peregrinações, vamos meditar sobre as procissões. Inúmeras pessoas falam sobre procissões. Por que nós fazemos procissões? Por que temos as procissões de Nossa Senhora de Fátima? Por que temos procissões no Brasil de Nossa Senhora Aparecida? Por que existem tantas procissões na igreja? Primeiro, a procissão é uma realidade bíblica. No Antigo Testamento havia a procissão com a Arca de Noé, e no Antigo Testamento havia uma procissão pelo menos uma vez por ano, que as pessoas de diferentes lugares da Palestina precisavam ir a Israel para cumprir o dever religioso. Então a procissão, primeiramente, ela tem uma fundamentação bíblica. A procissão, ela acontece aos lugares sagrados, aos lugares que são importantes para a nossa fé. E daqui a pouco a gente fala sobre os lugares sagrados que são os santuários marianos. Então, a procissão, ela tem uma base bíblica. Agora, a procissão, ela tem uma pedagogia espiritual que é fantástica. Por que nós fazemos procissão? Nós fazemos procissão para lembrarmos a nós mesmos que a nossa vida é uma procissão, que a nossa vida é uma caminhada, que a nossa vida é um profundo mover-se em direção a Deus. Sabe qual que é a procissão mais bonita? Sabe qual que é a procissão mais linda? Talvez você nunca tenha dado conta disso. A procissão mais linda é a procissão de entrada da missa. Quando você participa da missa, você percebe que os acólitos, os coroinhas, muitas vezes com velas, com cruzes, estas pessoas entram na igreja e, entrando na igreja, de repente o padre, com o canto de entrada, o padre beija o altar, e depois que o padre beija o altar, a celebração da missa começa. O altar na missa representa Cristo.
O que significa esta procissão? O padre sai da sacristia para mostrar a cada um de nós que a nossa vida é uma grande procissão, que a nossa vida é um grande caminho, um caminho em direção ao altar, um caminho em direção a Deus. Quando o padre chega no altar, quando o padre chega neste local que representa Deus, o que o padre faz? O padre coloca as duas mãos no altar e beija Deus. A nossa vida é uma grande caminhada, não uma caminhada em direção ao cemitério. A nossa vida é uma caminhada em direção ao altar, em direção a Deus. E quando nós nos encontramos com Deus, no dia que Deus nos chamar, nós queremos abraçá-lo e beijá-lo. Então, sem dizer nenhuma palavra no começo da missa, com essa procissão da missa, nós já percebemos o que significa a procissão, o que significa a nossa vida. E aqui você também, quando você participar de uma procissão, agora as igrejas estão fechadas, não sei quando que você acompanha esse vídeo, mas quando você participar de uma procissão, não é apenas para rezar, não é apenas para pedir coisas a Nossa Senhora, é para você dizer a você mesmo: eu estou participando de algo que representa a pedagogia da minha vida. A minha vida é uma grande procissão, a minha vida é uma grande caminhada. E nessa procissão você percebe que a gente está indo sempre para frente. Você não caminha e volta, a nossa vida é a mesma coisa. Então, se a nossa vida é uma procissão, aqui é a pedagogia, o ensinamento, aquilo que passou, acabou. Aquilo que passou, deixa para trás, aquilo que passou joga fora. Quem gosta de passado é museu. Quantas pessoas sofrendo, cansadas, carregando pesos do passado. Olha, isso daqui também é um sinal de vaidade, de orgulho. Uma pessoa que não perdoa a si mesma, que acha que não pode errar, é uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa. Ah, padre, eu sou humilde, eu não me perdoo. Não, você é orgulhoso. Deus que é Deus te perdoa. Quem é você para dizer que você não se perdoa? A procissão anda para frente, a nossa vida anda para frente. Concentre a sua esperança, a sua força, concentre a sua fé, concentre o seu tempo no presente para você ter um bom futuro. Por isso, o passado pertence à misericórdia de Deus. O futuro pertence à providência de Deus. A procissão nos ensina que a nossa vida é uma grande caminhada, uma caminhada para frente, uma caminhada em direção a Deus. Por isso, uma procissão, ela não tem nada de errado, porque ela é bíblica e porque ela é pedagógica. Quem critica procissão talvez seja uma pessoa que não sabe o que isso significa, ou uma pessoa que está vivendo no passado, ou uma pessoa que está vegetando no presente, ou uma pessoa que estará perdida no futuro. Para nós, a procissão é um grande caminhar em direção a Deus. Para nós, a procissão é uma grande possibilidade de mover a nossa vida em direção àquele que espera por cada um de nós. Não tenha medo de fazer procissão, não tenha medo de caminhar, porque quando nós fazemos procissão, quando nós caminhamos, nós mostramos a Deus que nós estamos indo em direção a Ele. Nós temos muitos santuários marianos espalhados no mundo todo. Algumas pessoas dizem, não precisa fazer peregrinação. Para que peregrinação? Esta é uma devoção popular que não tem muito sentido. Essa é uma devoção popular que não deveria ser realizada. Olha, quando nós fazemos uma peregrinação, nós podemos lembrar, o padre disse agora há pouco, acontecia peregrinação a Jerusalém, que era um local sagrado. Quando nós temos um santuário, quando nós temos uma basílica, e esta basílica, esse santuário, muitas vezes é oferecido, é consagrado a Nossa Senhora. Então, antes de acreditar em uma aparição de Nossa Senhora, antes de acreditar em uma visualização de Nossa Senhora, nós precisamos lembrar que toda visualização, que toda aparição de Nossa Senhora, ela é um jeito que Deus tem de manter vivo em cada um de nós a revelação de Jesus Cristo que aconteceu há 2000 anos atrás. Em outras palavras, Jesus revelou toda a verdade. Santo Irineu de Leão dizia, Jesus trouxe toda a verdade trazendo a si mesmo. Então toda a verdade foi revelada em Cristo.
Porém, você vai percebendo que nós estamos muito longe deste período que Cristo viveu. Então Deus vai perceber, Deus percebe que a gente está longe desses 2000 anos de vida física de Jesus. Então Deus, ele possibilita que nós tenhamos algumas experiências com ele através de Maria, nossa mãe, que aparece, através de Maria, nossa mãe, que é vista por algumas pessoas durante a história da igreja. E se esses lugares são consagrados a Nossa Senhora, vá sem medo, porque para a igreja definir que uma aparição, que uma visualização de fato é verdadeira, olha, aqui nós temos um grande processo de discernimento. Temos também pessoas que dizem que nós rezamos o terço, não devemos rezar o terço. E essas pessoas dizem assim, o terço é uma repetição, é uma oração a Nossa Senhora. Na verdade, o terço não é uma oração a Nossa Senhora. No meio da oração Ave Maria, exatamente no meio da oração Ave Maria. Qual que é o meio da oração? Qual que é a palavra que nós temos no meio da oração? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O meio da oração da Ave Maria é Jesus. A primeira parte da oração da Ave Maria está na tradição bíblica, está na Bíblia. A segunda parte da oração da Ave Maria está na tradição da igreja. Por isso, centro da oração da Ave Maria é a Bíblia. O centro da Ave Maria é Jesus. A Ave Maria está na Bíblia, a Ave Maria está na tradição da igreja, a Ave Maria é apenas uma junção de palavras ditas pelo anjo, de palavras que a tradição da igreja sempre acreditou em relação a Nossa Senhora. Por que se reza o terço? Nós estamos ali aproximadamente no ano 1100, mais ou menos. Nós temos São Domingos de Gusmão. Nós temos também São Bernardo de Claraval. Naquela época não havia imprensa. A imprensa surgiu com Gutenberg, em 1480, mais ou menos. Então a Bíblia, ela era copiada linha por linha. A Bíblia ela era no pergaminho. Então era muito difícil escrever a Bíblia. Então o terço, através dos mistérios do terço, era uma forma que os padres tinham de ajudar as pessoas a memorizar os momentos mais importantes da história da nossa salvação e da vida de Jesus. Por isso que nós temos os mistérios. Quando você rezar o Santo Terço, não reze como um papagaio que fica repetindo palavras. Não, quando você rezar o Santo Terço, você vai meditar cada um dos mistérios, imaginando e tentando visualizar aquilo que aconteceu. Algumas pessoas dizem assim, Jesus diz no Evangelho, não ficais repetindo palavras, porque vocês não são como os fariseus e os escribas, pensando que com a força da repetição das palavras vocês vão me converter e vão conseguir aquilo que vocês querem. Algumas pessoas dizem isso. Porém, tem outra passagem da Bíblia que diz, batei e abrirei, perseverai e vocês irão conseguir. Bate e a porta será aberta, persistis e vocês conseguirão. Olha, Jesus falando da perseverança. Então, quando nós rezamos muitas vezes a Ave Maria, rezando bem rezado, significa que nós queremos perseverar. O que significa a oração do terço? A oração do terço é como se fosse um ramalhete, é como se fosse um grande buquê de rosas que nós vamos compondo a cada Ave Maria que nós fazemos. Cada Ave Maria é uma rosa. Cada mistério é como se fosse um buquê de 10 rosas. E no fim do terço, 50 Ave Marias. É um grande buquê, um grande ramalhete de rosas que nós entregamos a Nossa Senhora porque nós a amamos. Que mulher que não gosta de flores? Que mulher que não gosta de rosas? Maria, nossa mãe, ela não só gosta, como ela merece. Por isso, a Ave Maria está na Bíblia. Eu não tenho medo de rezar o terço. O terço é uma tradição de 1000 anos. O terço ele é rezado porque as pessoas não sabiam ler a Bíblia. Agora nós sabemos ler a Bíblia. Mas quando nós rezamos o terço, nós lemos a Bíblia através da nossa meditação e através de uma tradição milenar da igreja. Por isso, não tenha medo de rezar o terço. Talvez a crítica mais comum que muitas pessoas fazem de devoção popular, que as pessoas fazem em relação a Nossa Senhora, é a crítica das imagens.
Os católicos adoram imagens de Nossa Senhora, nós não podemos ter imagens na nossa casa, não devemos fazer imagens. Olha, se não fosse permitido fazer imagem, o primeiro que estaria errado é o próprio Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O primeiro que fez imagem foi o próprio Deus. Se fosse errado fazer imagem, ele teria sido o primeiro que tinha dado contra-testemunho. E aí as pessoas usam principalmente uma passagem de Êxodo, capítulo 20, lá pelo versículo 4, mais ou menos, que apresenta assim: não farás imagem, escultura nenhuma de nada que existe no céu, na terra e no mar. Então veja, não façais imagem, escultura nenhuma do que existe no céu, na terra e no mar. E aí os católicos que não conhecem a Bíblia, não estudaram, talvez não tenham ouvido uma explicação, não tenham participado de um retiro como esse, ficam perdidos e falam: mas eu tenho foto da minha mãe. Mas vamos ficar na Bíblia. Não façais imagem, escultura nenhuma de nada que existe no céu, na terra e no mar. É a Bíblia. Se você for 3 páginas para frente, 5 capítulos para frente, Êxodo capítulo 25, ali pelo versículo 18, Deus vai dizer a Moisés como que deve ser o templo, como que deve ser confeccionado o templo. E Deus diz a Moisés para fazer imagem de anjos, para fazer imagens de figuras que são visíveis na terra, no templo. Olha, como que Deus pode dizer: não faça imagem de nada que existe no céu, na terra e no mar? E depois, 5 capítulos para frente, ele pede para fazer imagens de anjos no templo. Anjo é um ser celestial. Se anjo é um ser celestial, se anjo é uma criatura e não pode fazer imagem de nada, por que Deus pede para fazer imagem de anjo? Aqui existe uma contradição. E nós sabemos que a Bíblia não pode se contradizer. Então nós vamos ali em Êxodo capítulo 20, versículo 4, e vamos entender o que o autor sagrado quer dizer com imagem e escultura. No grego existe uma palavra chamada eidolon. Não façais eidolon de nada que está no céu, na terra e no mar. O que significa eidolon? Eidolon é ídolo, é alguma coisa para colocar no lugar de Deus. Então o que é proibido? O proibido não é fazer imagem, proibido é fazer coisas para se colocar no lugar de Deus. Se você tem uma imagem de Nossa Senhora e essa imagem está no lugar de Deus e essa imagem está substituindo Deus, você é um idólatra, você está errado, você deve mudar o seu comportamento. Se você tem Nossa Senhora como a pessoa mais importante do mundo, você está errado, você está fazendo uma idolatria. Mas aqui não entra um erro da igreja, aqui não entra uma falha do ensinamento católico, aqui entra um mau comportamento e uma incompreensão dos católicos que não sabem o que estão fazendo. Então, o que é proibido não é você beijar, ajoelhar, respeitar uma imagem. O que é proibido é você colocar uma imagem no lugar de Deus. Porque Maria mesma diz: eis aqui a escrava do Senhor. Maria nunca quis ser Deus, ela quis ser escrava, ela quis ser serva de Deus. Então não tenha medo de ter imagens. Antigamente nós tínhamos dificuldade de ter a Bíblia, o padre dizia agora há pouco. Então já haviam grutas, já haviam templos, já haviam cavernas lá no início do cristianismo, já haviam catacumbas, onde havia imagem de Nossa Senhora, lá do ano 150. Tem uma imagem do ano 150 que é um anjo aparecendo para uma mulher que tinha uma criança no colo. Quem que era essa mulher que tinha essa criança no colo? A igreja diz na sua tradição que é Maria Santíssima. Então as imagens são uma tradição que tem aproximadamente 2000 anos. As pessoas não tinham a Bíblia, então as pessoas desenhavam, pintavam nas catacumbas a mãe de Jesus e a mãe de Deus. Olha, vamos usar o bom senso. Se você não quer usar nem a Bíblia, qual que é o problema de ter uma foto? Qual que é o problema de ter uma imagem? Qual que é o problema de respeitar e ter carinho a Nossa Senhora? Não é problema nenhum. Teria muito mais medo de desonrar, de criticar e de ignorar Maria Santíssima. E aí algumas pessoas vão dizer assim: eu prefiro ir direto a Jesus. Vá direto a Jesus. Vá direto a Jesus. Em bodas de Caná, talvez eles tenham procurado ir direto a Jesus e o milagre não tenha acontecido. Por isso que nós queremos ir à mãe, porque Deus ele é justo, Deus ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é bom, mas ele é justo. Quem merece mais receber uma graça, você
ou Nossa Senhora? Se nós pedimos por justiça, talvez nós não mereçamos, mas Nossa Senhora, que é santa, imaculada, mãe dele, está no céu, de corpo e alma, seguramente, quando ela pedir, como o padre disse no primeiro dia, na apresentação do retiro, ela é onipotência suplicante. Com certeza ela vai conseguir. Então preste atenção, não tenha medo de ter imagens de Nossa Senhora. Também existem muitos símbolos, muitos devocionais de Nossa Senhora. Eu gosto, no Brasil, principalmente no Brasil, existem muitas camisetas de Nossa Senhora. Camiseta de Nossa Senhora de Fátima, camiseta de Jesus Misericordioso. Olha que coisa linda, continuem usando. Eu, como padre, eu gosto muito de usar essa camisa que é a camisa do padre. Uma vez uma pessoa disse assim: padre, não deve usar esta roupa porque o padre se afasta do povo, que o padre não use esse tipo de roupa porque o povo vai se sentir inibido e assustado na presença do padre. Olha, eu disse para essa pessoa, médico usa roupa de médico, bombeiro usa roupa de bombeiro, policial usa roupa de policial, por que padre não pode usar roupa de padre? Me recordo uma vez, eu estava indo de manhã, primeiro ano aqui em Taubaté, primeiro ano aqui em Macau, estava indo aqui em Macau, no primeiro ano que eu estava aqui para uma igreja celebrar uma missa, uma pessoa me pegou na rua e falou: você é padre? Sim, eu sou. Padre, por gentileza, um filipino, homem, aproximadamente 30 anos de idade. Padre, por gentileza, ouça a minha confissão. Faz muitos anos que eu não confesso. Eu tive um sonho essa noite, Deus pedia para eu me confessar. Que alegria ter encontrado um padre. E aí nós fomos em um corredorzinho próximo de um apartamento, de um condomínio, uma ruela. E aí ali, aquele homem se confessou, chorou, recebeu a absolvição e a partir daquele momento começou uma nova vida. Olha que importante padre usar roupa de padre, é um valor para mim. E se você é católico, pode usar a camisa de Nossa Senhora sem medo. Quem ama defende, quem ama promove, quem ama mostra. Tem imagens de Nossa Senhora na sua casa. Tem algumas pessoas que de repente o irmão, a irmã, o tio, o pai e a mãe se torna evangélico, protestante. Aí aquela pessoa começa a ficar com vergonha de Nossa Senhora. E aí o católico, quando sabe que um evangélico, um protestante vai visitar a casa, ele diz assim: eu não posso ofender. Aí coloca a imagem de Nossa Senhora no guarda-roupa. Eu não posso ofender. Aí coloca um pano tampando a imagem de Nossa Senhora. Eu não posso ofender. Aí coloca a imagem de Nossa Senhora debaixo da mesa. Que vergonha! Que vergonha! Se alguém lhe ama, essa pessoa deve lhe amar com as suas opções, com seus valores e com aquilo que é importante na sua vida. Se alguém diz que lhe ama e não respeita, nós não estamos pedindo para se tornarem católicos, essa é uma opção livre. Nós não queremos pessoas que tenham medo e por isso sejam católicos. Se alguém não respeita Nossa Senhora, se alguém não respeita a sua fé, se alguém não respeita a sua opção religiosa e fica sempre te provocando, sempre te ofendendo e querendo te convencer, tenha muito cuidado. Ou essa pessoa é uma desequilibrada mentalmente, ou essa pessoa não é um amigo verdadeiro, porque quem ama respeita, quem ama deixa o outro ser. Use camisa de Nossa Senhora. Uma coisa que eu gosto muito, coloque o terço no carro, coloque o terço no retrovisor do carro. Alguns vão dizer assim: não coloque o terço no retrovisor porque o carro não reza. E aqui é verdade, o carro não reza, mas é preciso lembrar que nós precisamos também colocar o terço na mão e rezar. Mas que alegria, muitas vezes, você ter um terço no seu carro. Pede para o padre abençoar o terço, coloque um terço no seu carro, coloque uma imagem dentro do carro. Quem tem devoção a Nossa Senhora, procure comprar o escapulário de Nossa Senhora. Peça para um padre colocar aquele escapulário de Nossa Senhora, ou consiga uma imagem de Nossa Senhora das Graças e coloque, porque esta é a nossa fé, esta é a nossa devoção. Então você percebeu, nós temos procissões, nós temos peregrinações, nós temos a oração do terço, nós temos as imagens de Nossa Senhora, nós temos devocionais. Todas estas coisas, a maioria delas embasadas na Bíblia e na tradição da igreja, tradição de 2000 anos. Tenha certeza e certeza absoluta, se você é católico, se você está na igreja, você está em uma instituição sólida, que tem história, em uma instituição que merece o nosso respeito e o nosso amor. Não tenha medo de amar Nossa Senhora. Tudo aquilo que você fizer para Nossa Senhora ainda é muito pouco diante daquilo que ela merece.
como nós refletimos no primeiro dia do retiro. Segundo a Bíblia, ela é o maior exemplo de ser humano que já existiu na face da terra. Querido irmão, querida irmã, ame Maria, defenda Maria, conheça Maria, conheça a nossa mãe. Quando nós temos uma pessoa que nós amamos, nós vamos chamando por apelido, nickname. Muitas pessoas não usam o termo apelido e usam o apelido, nós chamamos no Brasil, em Portugal, apelido é como se fosse um sobrenome. Então nós chamamos de nome carinhoso. Eu, por exemplo, eu tenho minha irmã, Daniela, chamava minha irmã, talvez uma das primeiras palavras que eu conseguia falar, eu também era muito criança, nossa diferença é só de 4 anos, chamava minha irmã de Daniela, a minha irmã Daniela de Deia. E ela, menor do que eu, ela chamava eu Daniel, aqui é um segredo do padre, a minha irmã chamava eu Daniel de Dedê. Então, em casa, até hoje ela diz, Dedê, eu posso te pedir uma coisa? E eu chamo ela de Deia. Então é assim, você não chama a sua mãe, eu não chamo minha mãe de Laudice, eu chamo minha mãe de mãe, é um sinal carinhoso. Então você que é católico, você não vai ficar chamando Maria toda hora de Maria. Nós chamamos Maria de Nossa Senhora, nós chamamos Maria de Nossa Mãe, porque Jesus ele foi tão bom, tão sábio, ele deu tudo, tempo, milagres, dons, até a sua roupa. Só faltava uma coisa, e lá na cruz ele deu, que não é uma coisa, é uma realidade humana. Só faltava uma entrega, e Jesus fez essa entrega no alto da cruz, foi a entrega da sua mãe. Maria é sua mãe, Maria é minha mãe. Não tenha medo de amar Nossa Senhora. Espero que esse retiro tenha ajudado você. Espero que você tenha conhecido, meditado e rezado com Nossa Senhora. Agora o que o padre vai pedir é algo muito simples. Não sei quanto tempo faz que você não reza o texto. Não sei quanto tempo. Então agora você não vai ver aqui no nosso vídeo nenhuma imagem, não vai ver nenhum texto pedindo nenhuma oração. Não, você vai ouvir uma canção e depois você vai rezar o texto. Rezar o texto sozinho, meditando o texto. Veja que mistério que é hoje. Se nós estamos no domingo, são mistérios gloriosos. Independente do dia que é, reze o texto, medite o texto e faça a sua consagração a Nossa Senhora. Se consagre a Nossa Senhora, porque se consagrando a Nossa Senhora, você se consagra a Jesus. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele dizia, tudo que nós damos a Maria, consagramos, entregamos a Nossa Senhora, ela entrega para Jesus, porque a vida dela só tem uma finalidade, só tem uma razão, que é o seu Filho, que é o próprio Deus. Façamos agora a nossa oração e peçamos a bênção do céu, a proteção de Maria, nossa mãe, que possamos amá-la cada vez mais, para isso que possamos conhecê-la sem preguiça e sem medo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um daqueles que fizeram seu retiro, a todos vocês que estão divulgando estes vídeos, a todos vocês que estão inscritos neste canal, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o mundo, que Deus lhe ajude a ser devoto e amigo de Nossa Senhora, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu.
do puro amor. Igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. La 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 la, la 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 la.